Você já ouviu alguém dizer que o Salmo 23 é o texto mais conhecido da Bíblia? Talvez você até já tenha recitado essas palavras sem perceber o peso que elas carregam. Hoje, eu vou te mostrar por que esse salmo, escrito há milhares de anos, continua tão vivo e poderoso até hoje. E eu garanto, quando chegarmos ao final, você vai olhar para essas palavras de um jeito totalmente diferente. Imagine um homem simples, pastor de ovelhas, vivendo em meio ao deserto, cercado de perigos, mas com o coração cheio de confiança em Deus. Esse homem era Davi. Ele não escreveu esse salmo dentro de um palácio, no conforto de um trono, mas a partir da experiência de alguém que enfrentava diariamente lobos, ursos, fome, sede e batalhas. Davi sabia que sua vida dependia da proteção de Deus, e é por isso que ele começa com a frase mais forte: "O Senhor é o meu pastor". Perceba o detalhe. Ele não disse apenas um pastor. Ele não falou de maneira distante. Ele declarou: "O Senhor é o meu pastor". É pessoal, íntimo, direto. E essa frase já muda tudo. Porque se o Senhor é o meu pastor, isso significa que eu não sou apenas mais uma criatura perdida no mundo. Eu sou cuidado. Eu sou visto. Eu sou guiado. Essa é a chave que abre o salmo inteiro. Davi continua: "Nada me faltará". Mas será que isso significa que nunca vamos ter dificuldades? Nunca vamos sentir falta de algo? Não. O que Davi está dizendo é muito maior. Ele está afirmando que, em Deus, ele tem tudo o que realmente importa. Pode faltar dinheiro, pode faltar amigos, pode faltar reconhecimento, mas a presença do pastor garante que nada essencial faltará. E aqui já entra a primeira grande reflexão. Quantas vezes a gente corre atrás de coisas que acreditamos ser vitais, mas que no fundo não passam de distrações? Davi nos lembra que, quando confiamos no Senhor, aquilo que é de verdade necessário nunca falta. Agora imagine o cenário. Ovelhas precisam de descanso, precisam de alimento e precisam de água. Sem o pastor, elas se perdem facilmente. E é exatamente isso que Davi descreve. "Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas". Dá para visualizar? Ovelhas deitadas num campo verde, sem medo, porque sabem que o pastor está por perto. Isso mostra que Deus não apenas supre, mas também traz paz, descanso, refrigério. E em um mundo acelerado, onde todo mundo vive correndo, essas palavras soam quase como um oásis para a alma. E Davi vai além. Ele fala: "Refrigera a minha alma". É como se dissesse: quando eu estou cansado, esgotado, sem forças, o Senhor me restaura por dentro. Quantas vezes a gente não passa por isso? Momentos em que o corpo até aguenta, mas a alma está esmagada. É aqui que entra a ação do pastor, que não apenas guia os passos, mas também cura o coração. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veja que não é só um caminho qualquer. É o caminho certo, o caminho justo. E não porque eu mereça, mas por amor do nome dele. É uma promessa que não depende do meu esforço, mas da fidelidade de Deus. E isso é poderoso, porque mesmo quando eu erro, mesmo quando eu me perco, ele me chama de volta, não porque eu sou perfeito, mas porque ele é perfeito. Mas é aqui que vem um dos momentos mais fortes do Salmo. Davi muda o tom e declara: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo". Preste atenção. Ele não disse, "se eu andar". Ele disse, "ainda que". Ou seja, inevitavelmente vamos passar por vales. Vales de dor, vales de luto, vales de solidão. Mas existe uma promessa. Nesses momentos, Deus está conosco. Não é sobre evitar os vales, mas sobre não estar sozinho dentro deles. E repare no detalhe do texto. Até aqui, Davi falava de Deus em terceira pessoa. "O Senhor é o meu pastor, ele me guia, ele refrigera". Mas quando entra no vale, ele muda e começa a falar em segunda pessoa.
Tu estás comigo. É no sofrimento que a relação com Deus deixa de ser teoria e se torna presença. É no escuro que a gente percebe a luz. E é no medo que a gente descobre a coragem que vem do alto. E Davi continua: a tua vara e o teu cajado me consolam. Esses eram os instrumentos do pastor. A vara era usada para proteger das feras. O cajado servia para puxar a ovelha quando ela saía do caminho. E isso mostra duas dimensões do cuidado de Deus. Ele me protege dos perigos externos e me corrige quando eu mesmo me coloco em risco. E ao invés de ver a correção como algo ruim, Davi diz que isso traz consolo. Porque até a disciplina do pastor é prova de amor. Depois, vem uma virada surpreendente no Salmo. Davi diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Imagine a cena. Em vez de fugir ou se esconder, Deus prepara uma mesa de honra, um banquete, diante daqueles que querem me ver cair. Isso é força. Isso é vitória. Isso é um sinal de que, mesmo cercado, eu posso viver em abundância, porque o pastor garante a vitória no meio da batalha. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O óleo era símbolo de bênção, de consagração, de escolha especial. E o cálice transbordando mostra abundância, algo que não se limita, que vai além. Em outras palavras, Davi está declarando: com Deus, eu não recebo apenas o suficiente, eu recebo mais do que consigo imaginar. É a experiência de viver não na escassez, mas na plenitude. E então vem a conclusão que fecha o Salmo com chave de ouro. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Preste atenção. Não é talvez, não é quem sabe, é certeza. A bondade e a misericórdia de Deus são como sombras que não me abandonam. Onde eu vou, elas me acompanham. E isso não é apenas por um tempo, mas por todos os dias da minha vida. E para encerrar, Davi declara: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o destino final. Não importa quantos vales eu atravesse, quantos inimigos eu enfrente, quantas batalhas eu lute. O final da jornada é estar com Deus, em sua presença, para sempre. Essa é a promessa que sustenta tudo. Agora, pense comigo. Por que esse salmo atravessou gerações e continua sendo recitado em funerais, em hospitais, em momentos de dor e também em celebrações? Porque ele não é apenas poesia, ele é experiência. Ele fala com a alma de quem sofre e também com a alma de quem vence. Ele revela um Deus que não está distante, mas que caminha junto, que protege, que guia, que alimenta e que promete eternidade. E eu quero te deixar com uma pergunta: o Senhor é realmente o seu pastor? Porque se for, então nada te faltará. Se for, então até no vale da sombra da morte, você não precisa ter medo. Se for, então a bondade e a misericórdia já estão te acompanhando. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma realidade que pode transformar a forma como você enxerga a vida. Se essa mensagem falou com você, compartilhe nos comentários o que o Salmo 23 significa para a sua vida. Não guarde só para você. Curta, compartilhe e se inscreva para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Porque a verdade é simples: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará.